Esse episódio é um oferecimento da McCoy's Pickle Factory, os melhores pickles do Brasil. Salve, salve galera! Estamos começando mais um Burrê no Papo aqui diretamente dos estúdios BNP. E hoje a gente vai fazer uma viagem ao fundo dos oceanos. Brincadeira, nossa, que piada horrível, hein? Você ouviu muito isso lá, cara? Já relacionaram até o Aquaman, né? Não era pra se apresentar. Eu tô aqui com o Aquaman, brincadeira, mas antes de eu apresentar o Aquaman pra vocês, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui com a gente fazendo esse rolê acontecer toda semana. Toda segunda e quinta um episódio novo para você, com muita resenha, troca de ideia, network, conhecimento e claro, né, muita história. Viu que a língua travou? Muita história de inspiração. Eu quero agradecer a galera da CDM Finanças. Para você que quer cuidar da saúde financeira do seu negócio, chama o time da CDM que fazem total diferença. Cara, eu nunca amei tanto o time da CDM quanto agora. A gente fez uma virada de chave lá na Speed e olha que os próximos 6 meses vai ser insano. Se você quer mudar a chave do seu negócio ainda esse ano, chama a galera da CDM no direct. Agradecer também meu parceiraço Kaique da Kik Mendes. Chegou uns brindes aqui bonitinho, hein? Ó, o Kaique mandou ver, hein? Mandou um presentinho especial aqui para os nossos convidados. Obrigado, irmão, por estar com a gente aqui, para a gente desmistificar o marketing, trazer informação com qualidade, informação verdadeira, orientar e levar a galera para o caminho certo para fazer um marketing com eficiência. Ele é especialista e se você precisa virar a chave do negócio também, já sabe. @KikMendesMKT. Só chamar e falar que é parceiro do Burrê no Papo, que tem condição especial. E se você já passou por aqui, tá dentro do grupo no WhatsApp do Burrê no Papo, também sabe que já tá lá o contato do Kaique para vocês falar. Agradecer também a McCoy's Pickle Factory, os melhores pickles do Brasil. Já provou? Já, a gente então usa. Vai provar de novo. Ótimo. O melhor atestado de qualidade é isso aí, ó. A gente usa. Pô, é bom demais, né, velho? Sim. É muito bacana. Agradecer também a nossa querida Pris Food Embalagens, aí a Pris que domina o mercado, manda ver criando embalagens únicas, diferenciadas, que vai levar a identidade do seu negócio a um outro nível. Se você sabe, obviamente, trabalha com delivery ou salão, sabe que a embalagem é um dos principais pilares aí do delivery e faz total diferença para o seu negócio. Só que aqui a gente tem um diferencial. A gente tem preço competitivo, embalagem de qualidade, material com selo de qualidade. A gente tem diferenciais de produção que nenhuma outra indústria tem. Então, se você quer saber um pouquinho mais, me chama aqui no direct que eu tenho uma condição especial para você. Também quero agradecer ao meu time da Speed Foods. Alô, galera, estamos em mudança. Mudamos agora para o lado. Agora a lojinha nova tá bonitinha, vai fazer a fachada essa semana, vai ficar sensacional. E também a galera da Red Bread SP, @RedBreadSP, vai estar aparecendo aí na sua telinha, ó. Se você precisa de um pão de qualidade para virar a chave do negócio, a gente sabe que o pão é o primeiro contato, né? Na hora que a gente come um hambúrguer, cara, o pão da Red Bread é sensacional. Muitas opções, flexibilidade, um pão de qualidade mesmo. E se você quer fazer um teste aí, chama no direct, fala que é parceiro do Burrê no Papo, ou chama aqui no grupo mesmo, manda aqui para mim que eu já faço a ponte direto para você. Te coloco direto na linha de frente com o Milton, que é o nosso canal direto lá da Red Bread. Um abraço pro Milton aí, que tamo junto. E você vai ter uns pãezinhos da hora na sua operação. Sem mais delongas, ele que viveu 175 anos na infância, mais 325 anos na juventude e vida adulta, anda tanto na terra quanto no fundo do mar, Júnior da Atlantis Burger. Aí você tá me deixando velho demais. Não, pô, mas você sabe, tá ligado que o Aquaman, ele não envelhece nunca, né? Ele já, você vê. A água do mar que dá aquele... temperinho do sal, né? Tô com o Júnior aqui, galera, da Atlantis Burger, diretamente de São Caetano do Sul, é isso mesmo? Isso mesmo. Pra esclarecer, não tem nada a ver com o Aquaman. Muita gente já confundiu, já teve gente que fez algumas ações lá e relacionaram a essa mitologia do fundo do mar, a DC, todas essas coisas, mas vamos lá, a gente não é uma casa temática. A gente usa os termos da cidade perdida, de Atlantis, porque é para remeter o que todo mundo se perdeu, né? Sim. Que é o contato, é trazer pra gente dar uma experiência melhor, que a gente quer que vá além do hambúrguer, né? Que hoje é outro cenário, né? É outro cenário. Eu já ia sugerir você botar uma fantasia de Aquaman e rodar no salão, né? Mas na próxima vez a gente tenta, quem sabe, né? Mano, vamos lá. Pra gente começar aqui, cara, você vai fazer 10 anos agora, né?
A gente vai fazer 10 anos agora em outubro de 2026. É bastante Tem tempo. história, hein? Porra, bastante desafio, bastante superação. E aí, é o que você falou, bastante história pra contar mesmo. Como que é? Vamos começar. Vamos voltar no tempo aqui, 10 anos, cara. Como é que foi? O que você fazia antes da hamburgueria? E o que te deu pra entrar pra esse caminho, mano? Na verdade, é assim, eu venho de uma família de empreendedores, né? Uhum. Meu pai tinha loja de vestuário, 40 e tantos anos foi a vida útil da loja, né? E lá atrás eu me formei no Mackenzie em marketing, estava exercendo minha função na área e apareceu uma oportunidade de fazer um negócio. Como minha família toda é empreendedora, veio a oportunidade e a gente, por que não? Então, só que a Atlantis ela não surgiu já de bate-pronto como hamburgueria. Certo. Pelo contrário, eu tinha bastante receio de trabalhar com comida por causa da vigilância sanitária. A gente escuta Sim. até quem é mais leigo, como eu era na época, a gente coloca. Parece que é muita burocracia, e tem que ser mesmo, mas não saúde, né, no final das contas. Mas não é esse bicho de sete cabeças que a gente imagina sem conhecer o mercado. Acho que, como tudo, né? Qualquer informação ou qualquer área que a gente desconhece acaba passando essa impressão. Sim. Então a Atlantis ela surgiu com 3 vertentes, né? Quase 4. A gente era uma barbearia, um lounge de narguilé com sport bar e eu tinha os hambúrgueres, mas o cardápio de hambúrguer era o basicão, cheeseburger, não era o foco core do negócio, era mais tentar pegar aquele hype de barbearia que tava tendo nos anos de 2015, 2016. Tanto que a galera fala que a hamburgueria é a nova barbearia, né? Que a barbearia quando começou virou febre, se espalhou, todo mundo abria uma. Tem diversos negócios, acho que a gente passou disso com o japonês também, passamos disso com sorvete. Ciclos, né? O mercado, a galera enxerga possibilidades ou oportunidades de crescente do mercado e uma galera acaba embarcando nisso, né? Também, né? Só que tem umas pessoas que são que acabam vendo aquilo ali como, posso pular qualquer desafio e já vou sair ganhando muito. E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho que o foco, determinação e você saber recalcular a rota rápido ajuda muito o negócio, né? A gente durou mais ou menos uns 1 ano e meio nesse formato, onde eu não sou barbeiro, não corto barba, não faço cabelo, só a minha, né? E às vezes faço umas cagadas. Normal, a gente quem não faz, né? Então, a gente começou a ter problema lá atrás, já com mão de obra. Onde o barbeiro, por si só, ele é uma profissão que, se outro lugar oferece um pouco a mais, o cara não pensa 2 vezes e vai. Vai embora. E a Atlantis sempre viveu nessa questão de querer dar experiência pro cliente, né? E eu tinha tudo pro meu cliente não sair lá de dentro. E não é à toa que ele não saía mesmo. Então, a gente tinha problemas para fechar a loja. Então, a gente acabava começando muito cedo por causa da barbearia e acabava indo muito tarde por causa do narguilé, né? Que é uma coisa que não tem um tempo limite. Tinha gente que ficava lá horas. Se deixar vira madrugada, né? E na época não tinha legislação para isso. E acabou cansando essa parte de atendimento ao público. A gente vinha no delivery com uma crescente, né? Um pouquinho pré-pandemia. Então, a gente virou a chave decidindo trabalhar só com uma hamburgueria. Na época, eu acabei pegando 2 funcionários que estavam comigo lá e a gente acabou fazendo uma sociedade em 3 para virar essa chavinha só para hamburgueria. E calhou que a gente fez essa virada em 2018, logo no começo do ano, e foi. Só que a gente tava meio cansado de receber cliente justamente por causa dessa vertente do narguilé. E decidimos ir pro lado do delivery. Tinha um espaço para receber pessoas, para fazer a entrega. E foi o meu primeiro contato com motoboy, melhorar um pouco o cardápio, focado para hamburgueria mesmo, com batata, abrir um portfólio maior. E aí, foi quando veio a pandemia, né? A gente tava com 3 anos e meio, 4 anos, mais ou menos assim, onde a gente teve que se reinventar. Aí foi mais ou menos assim que acabou acontecendo, tipo, nessa parte. Aí, durante a pandemia, eu falo que são ciclos, né? Quando chegou a pandemia, eu era amador. E olha que você já operava delivery, né, antes, Já. né? Então, bem ou mal ali, você estava semi-preparado, porque quando a gente teve essa virada da pandemia, o que teve de gente que não sabia o que era delivery ou como fazer delivery e se perdeu no caminho, cara, foi muito grande. Exatamente. Na verdade, tipo, a gente sempre recalculou rota rápido, né? Como o core do negócio era outro, o princípio da Atlantis. A ideia era assim, a cidade perdida. Eu quero reunir
todo mundo esse conceito para trazer para dentro de casa, a gente tirar aquele online que tava todo mundo, você sentava na mesa, você via quase a mesa inteira, todo mundo mexendo no celular, não tinha mais olhar, olho no Diálogo, né? olho, diálogo. Então a gente veio com essa ideia, por isso que o espaço foi montado, né? Então, tipo, passava jogos, eu tinha chopp, tinha o narguilé, tinha a barbearia, tinha um lanche pro cara não precisar ir embora porque Quase tava um com fome. ecossistema É. completo, né? E é aquela coisa que, onde muita gente erra, né? A gente quer abraçar o mundo e... Eu sou meio desses males aí. Às vezes eu quero fazer um monte de coisa. Mas, cara, o conceito é legal. Sim, Porque tipo, eu sou muito dessa visão aí também, de tirar um pouco dessa digitalização que a gente vive extrema e trazer mais para essa relação mais próxima, pessoal. Às vezes eu tô conversando com um amigo, ou tô conversando com a minha esposa, a gente lembra muito da nossa adolescência. Cara, era outra época que a gente porra. vivia. Eu não falo, eu sei que você provavelmente é um pouco mais novo e tal, mas é, a minha adolescência, eu também não sou tão velho assim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a minha adolescência era outra pegada. A gente não tinha celular, não tinha essa coisa. Quer dizer, tinha os Motorolazinhos lá, os Era só tijolão, o né? joguinho da cobrinha, Da né? cobrinha. Era só cobrinha. Mas assim, o que era da hora? Cara, a gente vivia essa relação do contato. Obviamente, a tecnologia, ela tem suas vantagens, ela trouxe seus benefícios, ela acelerou, facilitou a comunicação, ao mesmo tempo que trouxe velocidade para um monte de coisa. Mas a gente ainda vive muito essa realidade. Você vai em qualquer hamburgueria mesmo, ou restaurante, ou lugar que for, tá lá, galera. Não, a gente perdeu muito, né, desse contato. E a pandemia, do mesmo jeito que ela veio pro lado bom, ela também teve Trouxe esse... coisas boas, trouxe coisas muito ruins também. Então, tipo, foi onde acabou mudando esse papo, né, na mesa. Não acontece mais. E quem vive o dia a dia de receber pessoas, né, na nossa casa, ver famílias. De certo lado é meio triste, né? Porque você vê a galera sentada ali e você não vê Tu ninguém pensou trocando em ideia. brisa aqui, tá? Sabe? Brisa da boa. Eu vi em algum lugar, cara. Eu não sei se o cara queria implementar e não deu certo, enfim. Ele queria fazer uma pegada de. Vai uma galera, por exemplo. Ele tinha um conceito parecido com esse de tirar a galera Uhum. do excesso de tela e tal, tudo mais. E aí tinha uma caixinha na mesa. E todo mundo chegava, colocava os celulares lá. E aí, se o pessoal ficasse até o final da mesa, até o final, até pedir a conta, sem mexer no celular, ganhava um percentual de desconto. Era uma ideia que ele criou para poder gerar essa interação da Ah, galera. legal. Eu já vi algumas coisas similares, Então, mas dessa forma, eu já vi que, tipo, gente que faz brincadeira, assim, né? Grupo de amigos, quem pegar, paga a quem pegar, conta. paga a conta, tem isso, É, Você já pensou em botar alguma coisa assim lá? na verdade, não. Porque tem muita sinergia com o que você quer de Tem proposta, bastante, né? mas, tipo, foi o que eu te falei, né? A gente se perde em alguns momentos e a gente tem que recalcular a rota Sim. fácil, né? Aí, quando veio a pandemia em si, foi onde a gente organizou a casa em questão de produção. Porque, por isso que eu digo que a gente era amador. Pô, Sim. a gente tava ali, não manjava nada de cozinha, ninguém era formado em gastronomia. Na verdade, tinha um, né? Mas não tinha esses conceitos, não tinha essa vivência. Uhum. Então, quando veio a pandemia, a gente falou, e aí? A gente vai abrir? Ah, pode abrir? Não pode? Vai? O que a gente vai fazer? E o que ajudou muita gente é que a gente já operava no delivery. Sim. Quem entrou pós-pandemia teve Nossa, muito mais sofreu. burocracia, sofreu bastante, quebrou, não deu. E foi o que você falou, né? Muita gente vê o gramado do videozinho e acha que é fácil. Pô, vou abrir uma hamburgueria, todo mundo tá abrindo, tá ganhando dinheiro. E não é bem assim. Foi o que aconteceu nessas outras sazonalidades que teve de negócio, né? Mas com a pandemia facilitou muita gente não quebrar, porque você conseguia fazer isso na tua casa. Sim. O E de negócio nascendo na cozinha de casa não foi brincadeira. Exato, e como não podia ter a fiscalização que tinha antes, que era o meu maior receio, tipo, para você abrir um CNPJ, a fiscalização vem a vigilância, bombeiro, né? E durante a pandemia facilitou, né? Porque você conseguia entrar no iFood só com um MEI. Sim. Então você não precisava fazer nada. Mas só pra gente não desviar muito, foi onde a gente organizou, onde eu precisei fazer a minha primeira grande reforma na cozinha. Legal. A gente tinha pessoas que trabalhavam com a gente lá, então a gente era um total de 6 pessoas. Quando começou a pandemia, a gente afastou essas pessoas, tipo, era uma para atendimento, uma para cozinha e uma no caixa, basicamente, mais os 3 sócios. Então totalizava 6 pessoas. E aí? O que a gente faz? Pode abrir, não pode? Reduzimos metade do cardápio. E na primeira semana a gente viu, vai ter que voltar todo mundo. Como é que tava o fluxo nessa época aí de venda? Meu volume era 80% salão.
antes da pandemia. Que queda, hein, velho? Só que, tipo, você vai falar em quantidade, e pra mim, na época, pô, eu não vendia nada comparado ao que eu vendo hoje. Sim, sim. Então, não tinha como ter parâmetro. Aí que você organiza e dá um estirão. Aí a gente acabou chamando a galera que a gente tinha meio que afastado, e era muito informal, né? Era freelancer, vem aqui, Sim, trabalha essa semana, ganha tanto dia, igual um motoboy, muitos fazem. A gente foi organizando a casa. Aí quem trabalhava no salão acabou entrando pra cozinha, foi juntando tudo, aí a gente viu que a cozinha não dava mais. Minha cozinha era um container, tá? Era metade desse espaço aqui. Então, era pra ser linha de produção. Você falou uma parada aí sobre essa questão do freelancer, né? Eu acho que assim, eu acredito muito que, de fato, você tem que ter uma estrutura bem organizada, com todos os processos e tal. Mas é pesado toda essa responsa, né, cara? Eu acho que é uma coisa assim que eu não vejo muita galera falando. É uma responsa muito pesada porque são várias pessoas que você precisa para fazer uma operação rodar, para um negócio rodar. Sim. Vamos olhar um CNPJ como um todo, cara, parece uma cidade, assim. Porque tem várias demandas, tem várias áreas que você sozinho muitas vezes tem que lidar com todas elas. Você muitas vezes não pode contratar porque não tem recurso. Se você chama um freelancer, você está terceirizando um trabalho que talvez não vai ser feito com total eficiência, do jeito que você precisa. Ou sem conhecimento. Ou sem conhecimento. E ainda tem todos os riscos por trás disso. Cara, é um desafio gigante empreender nesse É um segmento. desafio gigante. Foi até por isso que lá atrás, quando começou, os meus primeiros sócios eram funcionários e eu não tinha recurso. A forma com que eu achei, cara, ou a gente faz crescer junto ou o negócio vai acabar aqui. Todo mundo apostou num sonho e foi junto, né? Então, tipo, a minha ideia na cabeça era, ou eu trago esses dois pra trabalhar junto comigo, mas eu não tenho recurso, então a gente vai depender basicamente de lucratividade. Mas era alguém conhecido? Ou... Na verdade, não. Eram Não? funcionários. Caraca, velho. Foi que um louco. tiro no escuro mesmo, né? Só que, tipo, eram pessoas que estavam na época querendo fazer acontecer. E foi por isso que eu te falei, veio a pandemia, a gente trabalhou bastante, organizou, e eu acho que onde muita gente acaba se perdendo, né, é que, pô, é uma hamburgueria, mas não trata como negócio. Tem que tratar. E você tem que tratar como uma empresa, tem que dividir, criar processos, criar essas coisas. E mesmo assim, quando a gente organizou durante a pandemia, eu ainda tava muito, tipo, não tava profissional ainda, e a gente na nossa cabeça tava. Aí eu tive que fazer a minha primeira grande reforma, porque minha operação não conseguia entregar mais. Aí a gente foi passando por tudo isso, passou a pandemia, a gente já tava com o delivery um pouco mais escalado, o iFood cresceu da forma com que ele cresceu. Aí veio naquela jogada, pô, vamos tentar trazer pro canal próprio, vamos tentar fomentar salão, vamos tentar trazer volume no salão. Aí, nesse meio tempo, um dos sócios a gente acabou tirando da sociedade, porque, tipo, o negócio acabou subindo a cabeça. Ele não trabalhava mais, ele... Aí não, agora sim, eu virou CEO. sou businessman, não resolvia problema. E em algumas coisas, tipo, como dono de restaurante, a gente tem que apagar fogo, a gente não pode deixar o bagulho estourar. Muito. Ainda mais no ramo de alimentação, que Cara, uma eu coisinha... tenho ideia, ó. Eu dormi essa noite 2 horas. 2 horas. Domingo, a gente tava num processo de migração. E aí é legal a gente até entrar nessa seara aí, porque a gente tá no processo de migração lá na Speed, sistema. E aí eu tive que fazer uma auditoria com controle de lote e validade de todos os itens. Mais de 1.000 itens. Imagina, contar, anotar, detalhar e planilhar tudo isso. E não acabou ainda. Por quê? Tem coisas que você, como dono, cara, você não pode terceirizar. Tem momentos chaves dentro do seu negócio que você não pode terceirizar. Uma tomada de decisão estratégica, uma mudança estratégica. E se você tem, principalmente quando você tem sócios, eu acho que é um fator mais delicado que deveria ser algo mais para te aliviar de carga, né? Uma pessoa a mais para te ajudar a pensar. Até vi uma parada muito, muito legal sobre isso. Foi um corte desses aí da vida de TikTok e Instagram, do Pablo Marçal falando que no começo da carreira dele e tal, tinha um cara que ia entrar como sócio dele e aí ia botar, sei lá, 2 milhões e ia ficar 50% de sociedade no negócio dele. E aí ele animadão, que o cara era amigo, já conhecia o cara de muito tempo e tal, não sei o quê. E aí ele chegou em casa e a esposa dele falou, cara, esse cara, ele
ele vai fazer coisas que você não consegue fazer? Ele vai te acrescentar em algo? Aí ele falou que não. Aí ela falou, então você não tem que fazer sociedade com ele. Você tem que ter alguém que vá complementar, que vá ir aonde você não consegue ir. Para que você consiga... Expansão é isso, né? Sim. Então você tem que ter, de fato, gente que entenda que, tem hora que você tem que botar a mão na massa, não tem que fazer. E na real, são algumas pessoas que a gente tem que ter confiança pra isso, né? Sim, Que sim. nem você citou esse caso do Pablo Marçal, tipo, que foi a esposa dele. É quem vê a gente, né? É quem É que muitas literalmente vezes a gente tá no olho do furacão e você não enxerga as a situações. gente só quer resolver o problema. Você só quer resolver. E é exatamente isso, porque às vezes quem é o nosso melhor tá dentro de casa. E não é alguém que tá lá do nosso lado, vendo a operação, e essa pessoa que, no caso, tipo, a esposa do Pablo Marçal, minha esposa em casa faz bastante isso, a gente troca também no trabalho dela, eu faço. Então a gente precisa desse resgate, né? Sim, sim. Que eu ele passo tem por que isso ser. E ele Às tem que vezes ser eu tenho que rápido. dar um pouco mais de ouvido pra ela, mas eu Acho passo por que isso todos também. nós, né? Acho que todos nós. E, tipo, elas são importantíssimas na nossa vida. Inclusive, a minha esposa, ela veio da Atlantis comigo, ela trabalhava comigo na época da pandemia. Ela quem atendia, quem foi pra cozinha quando a gente precisou, pra ajudar com o processo. Naquela época a gente não tinha nada. Acabou que a gente foi construindo algo sentimental junto. E hoje estamos juntos aí com 2 pequenos. Legal. Então, são essas coisas. Então a gente tem que organizar pra crescer. Então, se eu não tivesse organizado lá na pandemia, quando acabasse. O que você enxerga, cara, que mais mudou, assim, no mercado, na tua visão de mercado do hambúrguer, de 10 anos atrás pra agora? Qual foi o maior impacto que você sentiu? Cara, acho que hoje tudo é velocidade. A velocidade com que a gente tem que entregar, a velocidade com que a gente tem que fazer, a velocidade com que muda perfil de consumo, a velocidade que a sociedade tá andando. Antes era mais tranquilo. Era. Faz total sentido mesmo isso aí. Eu acho que as pessoas ficaram até... Não dá uma sensação que as pessoas ficaram com 10 centavos a mais de ansiedade, né? Depois desse processo Eu todo? acho que 10 centavos ainda é pouco. É pouco, porque... né? Tô sendo... Não, na verdade hoje tá todo mundo querendo tudo para ontem, Pra né? ontem, E eu até brinco com os meus colaboradores, né? Com o pessoal lá, que a gente lida com o pior tipo de cliente que existe. Que é o Sim. cliente com fome. Cara, Verdade. não tem uma pessoa com fome no mundo que é legal. Fica legal. Então, a gente fala, daí como o nosso foco hoje é salão, eu falo assim, você entende que uma pessoa tá saindo do conforto da casa dela, que o delivery tá estourado do jeito que tá, Uhum. pra vir na nossa casa, o mínimo que eu tenho que fazer é atender bem, ser educado. Isso é foda. Porque assim, Verdade. e o pessoal tem que entender, delivery, qual que é o diferencial do delivery? Você comer no conforto de casa. Uhum. Primeiro que qualquer tipo de coisa que você peça num delivery não é a mesma qualidade e o sabor que você tem no salão. No salão, verdade. A viagem desse produto, seja pizza, que é pra delivery, hambúrguer, que também existe esse fator, mano, a qualidade cai muito. Você não sabe como que o motoboy dirigiu, você não sabe a qualidade da bag do grau. motoboy, você não sabe se ele deu grau, se a pizza de mussarela chegou caída ou se o lanche chegou revirado, você não sabe se ele caiu. É. Não sabe se os pedidos vai chegar, né? Porque Às hoje... vezes também tem isso, né? Não sabe nem se o pedido chega. E a gente vive coisas que, cara, é surreal. O cara pede um lanche e diferente de qualquer outro mercado, né, que você vai comprar, é que mudaram muito o conceito disso com a pandemia, né? Hoje Sim, você consegue comprar no Mercado Livre e receber no mesmo dia. Sim. Mas o ramo de alimentação, você tem ideia que se você não entregar em até uma hora e meia no máximo, o cara já tá te enganando. O cara já tá falando que... Fora os especialistas de sofá, né? Os chefes, os chefes, os críticos gastronômicos. Isso é complicado. E essas pessoas, elas têm que entender que o cara que tá lá fazendo também não tem todo dia bom que nem ela. Às vezes é um problema, é uma dor, é um problema em casa, é uma coisa Não, assim. de verdade, eu acho que a galera que tá assistindo aí vai poder se identificar muito bem com isso. Só a gente sabe o que é um BO estourando às 18 horas de uma sexta-feira Nossa. do 5º dia útil do mês. E acontece quase todo mês. É viver apagando incêndio. Aí vem uma galera e vai falar, não, mas se você fizer um planejamento... Isso é falta de gestão. Não é, galera, não é. O começo, ele é difícil. O processo de crescimento, ele é dolorido. Então, durante o processo de desenvolvimento, vai ter uma porrada de dificuldade. E depois que você cresce, não é que os problemas acabam. Vamos falar um cara grande assim, sei lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o Pedro Valsas, por exemplo. Porra, puta referência do mercado, pão com carne, premiadíssimo e tal. Tu acha que o Pedro não tem problema? Tem pra caramba. Só que agora é diferente. Ele tem uma estrutura grande, ele tem recurso,
e ele tem gente capacitada que ele treina, que ele A prepara para liderança. minimizar os problemas. Mas não quer dizer que os problemas não aconteçam, eles continuam acontecendo. Só que agora, ele, principalmente, eu acredito que ele deve ter mais uma posição de gestão direta, né, do negócio, mais ali de tomador de decisão. E ele tem os líderes que executam ali as resoluções dos problemas. Só que isso no começo não é factível. Não, E a ainda galera, mais sem a galera às vezes, não, eu tenho que, não, agora eu sou como é que é o nome que você falou? businessman. O businessman. Agora eu sou o businessman, os problemas fiquem aí, se resolvam sozinhos e acabou. Não funciona, Na velho. verdade, tipo, uma das viradas de chave pra mim é que eu tenho eu sou mentorado, né? Sou mentorado do pessoal do Donos de Restaurante, o Marcelo Legal. Marani. Pô, vai ter um evento agora do Maranhão. Vai. Então, tipo, foi uma das viradas de chave. A gente entende que é isso que você falou. O dono de restaurante, ainda mais quando você tá crescendo, a gente é tipo visto às vezes como bombeiro. Sim. Cara, você chega lá, aconteceu isso, a gente tem que apagar incêndio. E uma das minhas viradas de chave foi a mentoria, que a gente tem que entender, a gente tem que começar a delegar, a gente tem que começar a treinar, manual de conduta, treinar os colaboradores, ver potenciais impossíveis líderes. Mas é o que você falou, às vezes sem recurso, que muita gente Difícil, começa esse tipo de negócio sem recurso. Tipo, vendendo o almoço pra pagar a janta. E a grande maioria, sim. E você lida com comida que tem com insumos que a flexibilidade de volatilidade de valor aumenta muito. Eu venho há 10 anos, a gente pagava o quê? 40, 50 centavos no pé de alface? Hoje, R$ 5. R$5. Tá demais, velho. Tá demais. Então, tipo, aí você pega onde. Vou dar o exemplo da bebida, da Coca-Cola, vai. Meu, você recebe a Coca quente. Você tem que ver validade. Você coloca ela pra gelar. Você entrega o copo com gelo pro cliente. Então, todo esse processo tem custo. Sim. E o cara vai querer comparar com o valor do mercado? Não é bem assim. Então, tipo, o cliente final, lógico, não é a expertise dele. Mas ele tem que, algumas vezes, entender que o cara sai de casa. Eu, como dono de restaurante, desculpa, são 16 famílias lá que eu tenho hoje que eu cooperam nas contas dele. Porque eu pago direta, né? De forma direta. E se você analisar, for um pouco mais além, olhar numa visão mais macro, todos os seus fornecedores, a estrutura de coisas mínimas, água, luz, aluguel, tudo tem alguém que é impactado de uma certa forma. Eu falo muito isso lá na Speed. A gente esse processo de mudança que eu estou fazendo de sistema é justamente por isso, cara. A gente vinha há anos batendo cabeça com um sistema aí que não dava certo, a gente tinha muita falha, e aí tinha que fazer muita coisa manual, e, cara, chega uma hora que o ser humano também desgasta, cansa. Aí eu busquei uma ferramenta muito robusta de mercado, que vai trazer muito mais praticidade, vai melhorar a carga, diminuir a carga de trabalho nossa, né? Que muita coisa já fica mapeada dentro do sistema, ele já dá pronto. E também, principalmente, o fator principal era o erro que ia para o cliente. Então, os caras faziam o pedido, aí vira e mexe, na correria, pouca gente, mandava um negócio errado. Cara, ou faltando a mais, ou faltando a mais. Não, e o legal do a mais, cara, eu falar para vocês, ó, clientes da Speed, ó, eu amo vocês. A galera do burger já é 98% honesta, né? Que tem uns 2% aí que, olha, se eu for falar... Se eu for contar a história, vai dar umas 10 horas vai dar um ano de podcast. A gente vai ter que fazer outro canal. Vai ter que fazer um canal, pode crer. Eu acho que o YouTube vai até banir. Mas enfim. Pode ser. Mas a maioria da galera é muito correta, é muito honesta. E aí tiveram várias situações, por exemplo, da gente mandar errado, a mais. E o cara falou, mano, veio a mais aqui e tal. Isso é do caralho, velho. Não, isso você vê índole da pessoa, você vê princípios, caráter, né? São coisas que não se compram, exatamente. Tá? Quem tem, quem não tem, dá golpe. E dane-se. Sim. Então, esse processo todo, cara, me fez enxergar para essa mudança. E principalmente de todo dia reforçar isso com a galera. É a coisa que eu mais falo lá dentro da Speed. Cara, vocês têm noção do impacto do trabalho de vocês? A gente tem aqui quase 1.000 clientes. Vocês têm noção? Se cada um tiver minimamente 10 pessoas, cara, são 10 mil pessoas que vocês estão impactando na vida. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu falo de uma forma geral, até para quem tem operação mesmo. A todo tempo a gente tem que estar com um olhar muito crítico para tudo, porque qualquer coisa errada que a gente faça gera um impacto. O ruim é que a gente não recebe isso de volta.
O cliente é muito aquela situação. O cara tá lá e aí, beleza, não é a especialidade dele, mas o cara, ele, mano, tem dificuldade de entender. Mas na hora que a gente faz isso, que a gente toma esse tipo de decisão, a gente recebe de outras formas. Então, Tem tipo, os ônus e os bônus, né? é. Então, né, nem sempre, tipo, a gente paga numa moeda e volta na mesma, né? Verdade. Mas é o que você falou. Hoje a gente vive um cenário que, sei lá, eu acho que o inimigo de todo. Não é nem pra entrar nesse assunto, mas acho que o inimigo de todo bom empreendedor que quer fazer alguma coisa correta é o nosso governo. É politicagem. Porque a cada 4 anos a gente enfrenta uma dificuldade por causa de projetos, Novo propostas. ciclo de loucura. Não, porque colocam projetos pra ganhar voto. Uhum. E não pra melhorar. Você não vê melhoria, né, de fato. A gente tá vivendo uma crise que eu acho que são em todos os setores, que é a mão de obra. Sim. Cara, Mas, cara, ó, falando sobre isso, eu acredito que isso vai um pouco mais além da política, da cultura que a gente está vivendo de política, tá? Não puxando sardinha sim, nem sim. para um lado para o outro. Para mim, tanto os dois pode botar tudo no mesmo saco e jogar Não, fora, que para mim pouco importa. Mas, em contrapartida, eu tenho que aprender a viver com isso. A gente tem sim. que se adaptar a viver com Mas qualquer é por tipo isso de que a gente tem que governo. recalcular a rota rápido. Recalcular Mas, rápido, mas eu rápido. digo porque a gente já tá num cenário complicado. A gente já tem uma geração que cresceu escutando os pais reclamarem do emprego. Então, é completamente normal os caras chegarem em casa e tipo, não quero isso pra mim. Sim, sim. Então, mas aí você pega, aí você vê um governo colocando uma escala 5x2, protocolar uma escala 4x3. Desculpa, o meu negócio, Não vai funcionar. Não, eu trabalho quando o horário comercial não tá funcionando. É. Eu trabalho quando, que é grande maioria, né, dos empregados, eu trabalho quando eles não estão. Como que você vem com uma proposta de mercado não abrir de domingo? Como que você vem com uma proposta de você fazer uma escala 5x2 para eu pagar o mesmo salário pro colaborador? Onde eu vou ter que, teoricamente... Não, eu acho que isso tudo é legal. Só Tudo que é legal. tem que ter... Funcionaria bem, só que teria que ter um planejamento coerente. Exatamente. Porque, deixa como tá hoje e muda, não funciona, cara. Hoje a gente adotou esse tipo de política lá dentro. Então eu quero... que essa tá a dificuldade, eu fechar a minha equipe. Uhum. Só que a gente já tá com um projeto, foi estudado lá na frente de quantas pessoas eu preciso na minha equipe para fazer a troca para escala 5x2, por mais que eu tenha 99,9% de certeza que não vai ser aprovado. Uhum. A abolição da escala 6x1. Mas a gente já tá com um projeto da nossa casa, todos os nossos colaboradores funcionarem na escala 5x2. Você vai precisar de mais gente? Eu vou precisar de 33, 40% a mais de pessoas. Aí. E o impacto disso? Financeiramente é o mesmo valor. Esse é o BO, porque você não vai ter um ganho de receita adicional para isso, você não vai ter uma redução de carga tributária para isso, você não vai ter nenhuma forma de incentivo. E no final das contas, cara, sim, vai ser muito o fator de repensar se vale a pena ou não. Eu tô apostando na diminuição do turnover, né? A troca de equipe. Fora isso ainda, né? Porque hoje você pega exatamente isso. Eu não sei se o colaborador vai vir trabalhar. Teve o caso daquela, não sei se você viu, daquela hamburgueria no Sul, que os funcionários, parece que todos combinaram que não foi ninguém trabalhar num sábado. Vi. E Então, mas sabe o que é isso, cara? Tem dois pontos muito distintos sobre isso agora. A gente tem um impacto de uma mudança geracional muito grande. Porque, quantos anos você tem, mano? 36. 36, pô. Não, você não é tão novinho, não. Tá bem, cara. Aquaman tá conservado. como? Conservado. Depois a aguinha do mar. Mas, então a gente não tá muito distante, não. E eu acho que teve a exposição à mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar oficialmente, né, carteira assinada, tal, direitinho, com 18 anos. Mas eu já trabalhava antes com meu pai era mecânico, então eu sempre ajudei ele em tudo, sempre estive fazendo alguma coisa. E aí eu peguei uma geração, eu acho que o final dessa cultura da velha gestão, de o cara se orgulhar de bater no peito que tá 5 anos sem tirar férias, que trabalha 18 horas por dia, que trabalha de domingo a domingo, tal, aquela coisa, sabe? Aquela gestor mesmo falar isso com orgulho no peito e tal, que vira madrugada fazendo relatório, isso era bonito, era sinônimo de orgulho para uma geração. Porque não é que estava errado, o cara estava fazendo o corre dele e a gente vê muita gente que teve sucesso através disso. Só que depois, não acredito que foi a pandemia, mas a pandemia eu acho que ela acelerou esse salto, mas a tecnologia,
ela trouxe muito mais acesso à informação e deu muito mais velocidade a essa informação e mudou muito o comportamento de pensamento das pessoas de forma geral. Então a galera começou a ter muito mais acesso a muito mais coisa e começou a entender que, pô, tem coisa que não faz sentido. Por exemplo, você roda lá de, sei lá, quais os dias da semana você funciona? Todo dia. Todo dia, domingo a domingo. Se você pudesse trabalhar de segunda a sexta ou de, sei lá, de quarta a domingo e ter o mesmo resultado, não seria bom? Seria ótimo. Ter dias de folga para você curtir seu filho, para curtir a esposa, para fazer algum hobby, seja lá o que for. E muitas vezes a gente não consegue. Então, esse impacto agora dessa galera nova, eles estão muito focados nesse ponto do eu preciso ter uma qualidade de vida melhor porque eu olho para os meus pais, que é a galera da nossa geração. Tá todo mundo destroçado, destruído, tentando construir, criar alguma coisa, ou alguns não tiveram sucesso e eu não quero isso para minha vida. Concordo. Só que essa galera esquece que também nada vai cair do céu, tem que fazer algum movimento. Então, encontrar hoje em dia um equilíbrio nisso tá muito ruim. E principalmente com a acessibilidade de formas de recurso mais fáceis. A galera faz uma dancinha no TikTok, tá ganhando uma grana. Você começou a ter curso, né? Influencer digital, tipo, te E ensinando. não deixa de ser um trabalho, não exato. deixa de ser um negócio. Só que, assim, as funções operacionais, vamos dizer assim, né, as funções tradicionais, vão começar a ficar cada vez mais escassas. Porque, tipo, eu tive um colaborador que saiu recentemente lá, mano, e, assim, ele trabalhava bem, tinha uma dificuldade ou outra ali e tal, aconteciam uns erros de vez em quando, mas era um cara ali regular, trabalhava bem, era comprometido e tal. E aí ele chegou um dia pra mim e falou, cara, domingo, domingo não, no sábado, mentira, eu não tava trabalhando domingo, no sábado. Aí ele falou, cara, ó, hoje vai ser meu último dia, tal, eu consegui um emprego, vou ganhar pouca diferença, mas não é nem por isso, é que eu vou trabalhar na escala a cada 2 dias, eu folgo tal, vou ter um pouco mais de tempo. E pra mim, na hora aquilo doeu muito, que porra, mano, tal, mas depois eu parei pra refletir, eu entendo o cara também. Sim. Ele precisa ter vida, ele precisa ter uma qualidade, precisa buscar o melhor pra si. Só que tá ficando cada vez mais difícil conseguir gente assim. E na verdade a gente às vezes toma dores de algumas situações Sim, deles sim. e inconsciente. Por isso que a gente tem que pensar bastante e às vezes conversar. Às vezes a gente quer tomar decisões pra ajudar eles e passando por cima de princípios que a gente tem ali dentro. Então, eu acho que é a grande virada de chave, né? Porque a gente viveu uma geração de chefes e a gente tá vivendo uma geração de líderes. Então, outra eu pegada. acho que foi exatamente isso. Até eu sigo um influencer que eu gosto bastante, que é o Rony, que ele era da reserva, ele passa bastante coisa. E esses dias ele postou uma situação legal assim, entre o Bernardinho e o Bruninho, do vôlei, né? Pô, não dá pra falar a história que o Bernardinho teve. Cara, Sim. sou fã, o cara puta líder, técnico de vôlei, o que ele já conquistou. E ele pegou essa mudança de geração. Inclusive, o filho dele era uma dessas, né? Sim. Então, a gente viu aquela geração ferrada que era Giba, Rodrigão, Serginho, Escadinha, que eu acompanhava muito, que eu via nos domingos de manhã, nas coisas, e o cara era um outro tipo de gestão. Aí bateu 2 Olimpíadas na trave, ganhou prata, não sei o quê, até que o Bruninho, como líder do time lá, e de outra geração, bateu na porta do quarto do pai dele e foi falar, vai, você precisa estar aqui com a gente, comemorando junto. Não é mais aquela geração, tipo, não foi essas palavras, mas é incrível você falar. E essa é a diferença de chefe e líder. O cara escutou. Sim. Por mais que fosse o filho dele, ele era o capitão do time. Então ele veio trazer. Ele absorveu e tudo isso. Lógico, é como consequência. Ganhar uma medalha de ouro aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar apto a escutar. Sim. Eu acho que e isso é uma coisa que é recalcular a rota rápido. Sim. Então, tipo, hoje tava dando certo. A galera demora muito pra tomar uma decisão, né? De recálculo de rota mesmo. Exato. Acontece algum problema, alguma situação, você fica ali remoendo, tentando remediar, tentando apagar o incêndio e você não enxerga que você tá morrendo nesse processo. Mas foi o que você falou, a pandemia ela trouxe um salto muito rápido. Sim. Então, tipo, isso provavelmente aconteceria, não sei quanto tempo depois. Mas que nem o influencer, ele teve o salto por causa da carência que tava todo mundo, tendo essa necessidade da informação, dicas de lugar, dicas de não sei aonde, a dancinha, isso. Então, tipo, a gente teve uma geração que cresceu nesse mundo, que mudou basicamente e colocou um precipício, né, Sim. entre gerações. Sim. Justamente porque teve esse salto muito grande.
Então, a gente tem que estar apto. Na pandemia mesmo, trabalhando no delivery, eu tive um começo de comportamento de cliente que a galera queria muito combo, família. Mano, eu quero comprar pra 3, 4 pessoas. Depois de um tempo, quando a pandemia tava mais no fim, o comportamento já mudou. Eu quero, é o meu. É o individual. Então, tipo, isso vem se estendendo. O perfil de consumo, ele muda muito. Pistache ano passado. São as tendências, né, também. Então, tipo, são tendências que, se a gente não faz, ou às vezes o cara acha que você não tá antenado. Aí teve o caso do Morango do Amor, que foi assim também, né? Que passou rápido demais. Então, são algumas coisas que a gente tem que estar antenado. Esse recalcular a rota tem que ser muito rápido. Sim, verdade. Senão a gente fica pra trás, senão a gente perde algum timing, senão a gente perde recurso, porque muitas vezes você fica remediando. E também não dá pra viver só disso. Tem que ter uma base bem sólida pra isso. Aí, só pra finalizar, né? Depois que passou a pandemia, em 2023, a gente viu a necessidade de mudar de espaço. E que a gente tomou a decisão que a gente queria salão, a gente passou a ter muitos problemas, né? Porque tava todo mundo querendo sair. Então, eu tinha 10 meses. Isso lotava a minha casa, meu espaço era aberto. E a gente tomou a decisão de ir para outra casa, onde eu tenho uma capacidade de cozinha maior, uma capacidade de receber clientes maior. E em 2024 a gente mudou de endereço. E tá lá até hoje. Foi pro outro lado da rua. Basicamente, você falou ali da SP, em vez de estar do lado, eu só passei atravessei a rua. Legal. Hoje lá comporta quantas pessoas? Eu consigo comportar lá de 150 a 200 pessoas. Então já é bem grande já o lugar. E minha cozinha também não é mais do tamanho de um container, é bem maior. E como é que é, cara, esse processo, assim, eu tava dando uma espiada lá no Instagram, né, e pô, o lugar é muito aconchegante, é legal, é bonito, mas o que você faz de diferencial para trabalhar a experiência do cliente no salão? Então, o meu hambúrguer ele é feito na parrilha, na churrasqueira, então isso já traz um sabor diferente. A gente tem que... A gente aprendeu com o tempo, né? No começo da casa, eu falei quero ser diferente de todo mundo. Vou colocar só os lanches originais da casa. Aí você entende que não dá pra trabalhar sem o cheeseburger. Então é a mesma coisa. Você vai numa pizzaria e não tem uma pizza de calabresa e mussarela. Dá ruim. E desculpa, hambúrguer é isso. O cara que aprecia não sei o quê, a primeira coisa que ele vai experimentar é o pão, carne e queijo. Vamos ver se esse hambúrguer é bom mesmo. Super valorizo. Tem gente que vai na vibe temática, tem gente que vai na vibe de games, tem gente que... E são coisas diferentes. Hoje, o meu atendimento eu prezo muito por eles. E lógico, quando a gente tem esse turnover muito alto, ele se impacta em atendimento, em estrutura da casa. Continuando treinando novamente. Então, hoje, o pessoal entra na minha casa e ele não imagina o tamanho que é. Então ele se surpreende. A gente tá até usando o termo que parece que você passou por um portal e, surpreende mesmo. Pra quem tá lá no dia a dia, já tá normal. Mas o cliente que vai uma vez ou outra. E a gente tem que investir sempre nisso. No atendimento. E uma das coisas que a gente fez com a pandemia veio essa parte do QR Code, né? Cardápio digital, todas essas coisas. Então, a gente viu que a gente meio que se perdeu nesse meio tempo. Então eu tava fazendo e instruindo o cliente a pegar no celular pra ver o cardápio. Porque você ajudou muito. Vamos lá, papelaria. Você fazer... Sempre que você tem algum problema com item, tira um, coloca outro, porque a gente tem que ver rápido. E gastar com a papelaria, com o impresso, toda vez um cardápio que seja... Aí é ruim. Aí eu tava dando o QR Code e o cliente tava ficando no celular. Aí hoje a gente acabou de fazer uma migração. A gente começou a trabalhar com o tablet de mesa, né, da Goomer. É muito legal, cara. Isso foi um paradigma pra mim, né? Porque eu tava exatamente com essa sensação, vou colocar mais tecnologia, vou perder uma das coisas que eu quero, que é o tete a tete. E pelo contrário. Não, porque aí você sai do foco, né? Que o cara vai lá, faz o pedido no celular, mas ele depois... ele não fazia o pedido no celular. Eu tinha o meu garçom que atendia, que tirava os pedidos. Só olhava o cardápio. Legal. Mas estatisticamente, eu tirei o que o meu atendente ficava mais tempo fazendo, que era tirar pedido. Sim. E minimizei erro. Então hoje meu atendente ele pode ser vendedor. Ele pode atender com qualidade. Para fazer uma consultoria do atendimento do que tirar pedido. Exatamente. E isso é uma coisa que eu quebrei um paradigma meu, porque eu achei que não ia ter mais contato com o cliente. Eu gosto, cara, dessa iniciativa. Eu já vi em alguns lugares e acredito que, se bem utilizado, bem orientado, dá muito certo. O cliente, ele fica muito... Porque, por exemplo, eu sou um cara muito visual. Então, eu odeio pegar um cardápio e ter só a descrição e não ter uma foto do lado para eu poder entender como aquilo Não é só você não, é muita gente também.
E, cara, eu sou muito visual, então se tem uma foto, se tem ali uma descrição, um negócio mais bem trabalhado, pra Mais mim já interativo mais também. interativo, pra mim já me ganha na hora. Mas foi uma das coisas que eu também só fui entender como cliente, né? Quando eu entendi, quando eu fui em lugares que tinha esse tipo de atendimento, eu vi que, Verdade. opa, o cara não tá deixando de me atender, pelo contrário. Ele tá me dando mais atenção, ele tá sendo mais educado comigo, ele me responde melhor do que com pressa. Aonde, tipo, o cara, você senta ali e você vê exatamente o que você quer. Então você pede, tem a integração com sistemas, vem, traz. E é uma coisa que tá recente, né? Faz um mês mais ou menos, mas, cara, eu consigo impactar com a realidade do meu Sim, lanche. Eu não preciso fazer, tipo, pegar um papel que tá só a descrição, cara, imaginar o que é. Isso é legal. Porque nas hamburguerias, eu acho que uma das grandes mágicas que tem é, de fato, você receber aquilo que você vê, né? Que nos fast foods aí a gente só Sim. Ah, decepciona. mas você tem até o do delivery, né? Que o pessoal tá começando a tirar foto com a mão pro cara que tá pedindo entender o tamanho do lanche. Do lanche. Só que daí você acaba fazendo muito mais e E pro acaba. futuro, mano, o que você pensa aí de futuro? Você sonha em expandir? Quer Cara, manter a mesma casa? Como é que tá? expansão é que foi o que você falou. A gente começa a fazer as coisas, parece que sempre tem mais pra fazer, né? Sim, O pessoal fala de igreja, que a igreja tá sempre reformando, mas, mano, restaurante acho que reforma mais. Reforma mais. ou é a mesma coisa ou até mais. Mas hoje a gente quer equalizar as coisas. Eu quero organizar. Fazem 2 anos e pouquinho que a gente tá nesse espaço novo. Então a grande ideia é deixar tudo de uma maneira mais tranquila. Em vez da gente ficar, parecer que tá sempre correndo atrás e isso a curto ou médio prazo. A longo prazo pode ser que apareça assim a oportunidade de fazer mais unidades. Sempre tem interessado. Sim, Mas como franquia, eu acho que não. Acho que a gente perde um pouco da identidade de negócio. Porque é muito manual, é muito isso, e a gente lida com pessoas. sim. Cara, No final com das contas é um pessoas desafio, né? você tem que ter essa flexibilidade, essa malemolência, né? É. Bom, cara, obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigado eu pelo convite. Eu em breve com certeza vou lá visitar, tá? Eu tô no meio do caminho ali, eu tô na Zona Leste, mas não é tão longe. E eu queria te convidar para deixar aí o Instagram, os dias que funciona, o horário direitinho, convida a galera para ir lá conhecer, tá? A câmera ali é toda sua. Convido sim. O prazer foi meu em receber o convite para vir para cá. O nosso Instagram é @AtlantisBurger, com UER no final, o hambúrguer é abrasileirado. A gente funciona todos os dias. O nosso único horário diferente no domingo, que é só noturno, que é das 17h45 às 22h45. Os outros dias a gente abre a partir das 11 horas e vai até as 22h45. A gente tem uma novidade agora para a Copa do Mundo, que a gente vai transmitir os jogos. A gente está com a ideia do Atlantis de Boteco, que é passar os jogos da Copa. Então, em junho aí, logo que acabar o Dia dos Namorados, já emenda aí na Copa do Mundo. Show de bola. Cara, tem um presente aqui nosso também que a gente não pode deixar faltar, né? Um presentinho especial aqui dos nossos parceiros para você. Opa. E galera, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar para geral conhecer a história desse fera aqui. Também te convido para seguir os nossos patrocinadores ao longo de todo o episódio. Se você perdeu ou está precisando de alguém aí, volta lá, escaneia o QR Code e entra em contato. A gente tem um time gigante aí que está fazendo a diferença no mercado e está aqui para ajudar você a melhorar o seu negócio. Julião, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado. cara. Valeu pelo bate-papo. Logo, logo eu vou aparecer lá para fazer uma visita e quem sabe uma resenha, né? Calado, vamos inventar uma ideia aí. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Agora eu tô indo, né? Eu tô anos aí sendo cobrado, aí eu comecei aos poucos ir. Mas a ideia é a gente visitar mesmo a galera, conhecer um pouquinho, gerar mais essa proximidade e em breve vão ter novidades aqui também. Beleza, obrigado. A gente vai ficando por aqui com esse episódio, ó. Semana que vem, próxima segunda, né? Próxima segunda tem episódio, quinta também. Ao longo da semana, corte. Se você quer estar aqui também no Burger no Papo para contar um pouquinho da sua história, manda um direct pra gente. Se você é dono de hamburgueria, já passou por muita loucura, tem muita resenha para contar, chama a gente aí que aqui é o seu lugar, a casa tá aberta e nesse sofá aqui, ó, eu não vou parar até passar o último hambúrguer. Caraca, eu vou ficar idoso aqui fazendo entrevista, hein? Já pensou? 50 aninhos. Imagina. Tá quase. A barba já tá ficando branca. Valeu, galera. A gente vai ficando por aqui nesse rolê. Até o próximo episódio.